sobre comunhão espiritual, né? O que isso tem a ver com a vida espiritual. Aí a gente está lembrando que quando a gente está conversando sobre comunhão esses dias, essas vezes que a gente tem conversado, lembrando sobre a mutualidade. Um cuidando do outro, um amando o outro, um preocupado com o outro. Essa mutualidade é que tem a ver com a comunhão. Então está aqui. A 10ª mutualidade que a gente está na lista é o seguinte: não falem mal uns dos outros. Tiago capítulo 4, versículo 11. Não falem mal uns dos outros, né? Então isso tem a ver com comunhão, que na verdade não é uma questão de opção, mas é uma questão de obediência, né? É claro que quanto mais eu pareço com Jesus, menos dos outros eu vou falar. Quanto menos pareço com Jesus, mais dos outros eu vou falar. Eu sinto necessidade de falar dos outros, entendeu? Então, vamos ver aqui alguns comentários que temos aqui para essa afirmativa: não falem mal uns dos outros. Quando falamos mal um do outro, mostra muita coisa contra quem fala. Que não está bem. Olha, a primeira coisa, quando você vê alguém falando de outra pessoa, mal de outra pessoa, primeira coisa que você lá dentro, inconscientemente, você percebe. Todo mundo percebe, é inconsciente. Às vezes você nem percebe conscientemente, mas inconscientemente você percebe. Essa pessoa que está falando não está bem. Não está bem. Quando você está bem, você não tem tempo para falar mal do outro. Você não consegue falar mal do outro. Entendeu? Essa pessoa não está bem. Segundo, que não é boa pessoa. Essa pessoa que está falando não é uma pessoa boa. É a propaganda que ela faz quando ela está falando mal de alguém. Ela é joio. Pode até não ser, tá? Mas ela passa a ideia de que é joio dentro da igreja. Principalmente se for uma pessoa que sempre está falando mal de alguém. Aí, adeus, aí é confirmado, é joio. Entende? Não é confiável. Entende? Não é confiável. É essa pessoa que está falando da outra. E é uma pessoa leva e traz. A sua reação aqui, a reação que você tiver diante do que ela está lhe avisando, entendeu? Do que ela está lhe falando, ela vai correr para outra pessoa ou para outro alguém e vai dizer, na interpretação dela, qual foi a sua reação. Compreende? Então é assim. Segundo, mostra os defeitos e limites da outra pessoa. Quando alguém está falando mal de alguém, agora vai mostrar os defeitos e os limites da pessoa que está sendo falada. Então está aqui. Não vai edificar, né? Não vai edificar aquela pessoa que está falando mal dela. Não vai ajudar aquela pessoa que está sendo falada, porque quando você quer ajudar, você não sai falando mal da pessoa. Você procura as pessoas certas que podem ajudar aquela pessoa e você vai falar para ela o que você sabe, o que você viu, etc. Porque você está na intenção que aquela pessoa vai ajudar aquela outra. Não ajuda. Não dá nova oportunidade para aquela pessoa, porque quando você espalha, você corta todas as oportunidades de recuperação. Inconscientemente é isso que você, no fundo do coração, está querendo, é cortar todas as oportunidades dela e vai ofender a pessoa, tá? Vai ofender a pessoa, porque você está espalhando, é uma maneira de ofender, e instiga o outro a agir mal contra si mesmo, aquela pessoa que está falando, né? Você instiga ela a fazer algo contra ela mesma e contra outras pessoas e contra quem está falando contra você, falando a você sobre aquela outra pessoa.
Então tem esses aspectos. Terceiro, prejudica quem ouve. Eu que estou ouvindo, sou prejudicado quando alguém está falando mal de alguém, né? Porque está trazendo lixo para mim, para minha lembrança, para minha memória, para o meu coração, está trazendo lixo, né? Fechando portas dela com o outro. Então, quando alguém fala mal de mim contra fulano, está fechando todas as minhas portas em relação a fulano, porque agora eu vou criar empecilhos em relação àquela pessoa. Então, estou falando, está fechando portas, despertando dúvidas sobre o que falam por aí sobre mim. Então, a pessoa está falando para mim contra ela, e aí também desperta em mim, vem cá, vocês estão falando mal dela, o que é que estão falando de mim também? Né? E aí vai criar mais dificuldades para quem ouve. E por último, quarto, fere a Deus, que ama o falador prejudicado, aquele que está me falando. Deus ama essa pessoa que é faladora, né? Que é a fofoqueira, digamos, né? Deus ama quem está sendo falado, aquela vítima. Deus ama aquela pessoa também. Deus ama quem está ouvindo, certo? Todos que são afetados com tudo que se está falando, Deus ama também. Ora, se Deus ama essas pessoas e essas pessoas estão sendo ofendidas, prejudicadas, isso entristece o coração de Deus, não é? Não tem como ele ficar alegre quando pessoas que ele ama estão sendo prejudicadas com aquele ato. Tá bom? Então, quando diz não falem mal uns dos outros, há todo um conteúdo que a gente tem que considerar, principalmente no coração de Deus, em relação ao que está sendo feito. Tá bom?